Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações através da mesma. A menos que o Teu Espírito Santo me capacite a falar ao Teu povo, de maneira nenhuma eu poderei ministrar nada, porque de mim mesmo nada sairá, a não ser que o Teu Espírito Santo me capacite. E a não ser que esse mesmo Espírito abra o entendimento dos irmãos, eles jamais poderão compreender a Tua palavra. Por isso nós oramos que o Senhor faça a Sua obra nesta noite e fale conosco através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero trabalhar com os irmãos esse trechinho que nós acabamos de ler sobre o tema Os Peregrinos da Fé. Se você percebeu, esta palavra peregrino, ela aparece algumas vezes aí com algumas diferenças. Por exemplo, o versículo de número 9 aparece o verbo peregrinou. O versículo de número 13 aparece duas palavrinhas que são sinônimas na língua grega: estrangeiros e peregrinos. E por isso eu intitulei esta mensagem de hoje, esta palavra de hoje, com esse tema, os peregrinos da fé. Nós já estamos caminhando com Abraão ao longo dessas exposições, e nós estivemos comentando por pelo menos 8 ou foi 9 sermões, o versículo de número 8. Então nós comentamos o versículo 8, quando o escritor aos Hebreus, ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele fala da chamada de Abraão, que nós já comentamos. Ele fala do momento em que Deus falou com Abraão, e ao falar com Abraão, Abraão obedece a palavra de Deus e parte para uma jornada a um lugar destinado por Deus, que Abraão não sabia aonde era, mas ele foi naquela viagem, mesmo sem saber para onde estava indo, porque ele confiava em quem estava o guiando. E nós dissemos aqui, nas exposições passadas, que quando você sabe que Deus é aquele que dirige os seus passos, não importa o lugar, aonde quer que você e eu formos, pela direção de Deus, sempre será o lugar certo. Nós não somos guiados pela beleza do lugar, nós não somos guiados pela fascinação do lugar, nós somos guiados pela direção de Deus. Se Deus está dirigindo os nossos passos, se Deus está nos conduzindo, se Deus está nos levando, qualquer lugar será um lugar abençoado. Porque quem faz o lugar ser perfeito não é a beleza do lugar, mas a presença de Deus naquele lugar.
Nós já citamos aqui várias vezes, é por isso que Moisés, ele não queria ir para a terra prometida sem Deus, porque não fazia sentido estar num lugar bonito sem a presença de Deus. Aliás, não existe lugar bonito onde Deus não está. A beleza de um lugar, a beleza de uma igreja, a beleza de uma casa, a beleza de uma família não está nas coisas, não está nos móveis, não está nas paisagens. A beleza dessas coisas está em Deus habitar ali. Deus é o que traz a beleza para o lugar. A beleza dessa igreja não são os irmãos, ainda que vocês sejam bonitos. A beleza dessa igreja não sou eu, ainda que eu seja muito lindo, mas a beleza desta igreja é Deus nessa igreja. Esta igreja é bela porque a presença de Deus está neste lugar, e a maior beleza é o nosso Deus. Então veja bem, depois que ele nos fala sobre essa saída de Abraão pela fé, obedecendo, ele agora vai nos falar sobre a jornada de Abraão como peregrino da fé. Prestem bem atenção nisso aqui. Ele sai pela fé, e ao sair da terra de Ur dos Caldeus pela fé, ele vai iniciar uma jornada como peregrino da fé. Isso aqui eu acho muito interessante, irmãos, porque Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, onde ele tinha uma morada permanente, e ele saiu daquela morada permanente para se tornar um peregrino da fé na terra da promessa. E por se tornar um peregrino da fé na terra da promessa, posteriormente, ele é chamado de amigo de Deus. E aqui fica algo maravilhoso para nós. Todos aqueles que decidem deixar o mundo para andar a jornada da vida seguindo a direção de Deus, como peregrinos da fé, se tornam amigos de Deus. Abraão sai da morada permanente, vai peregrinar pela fé rumo a uma terra desconhecida. E qual é o propósito do escritor aos Hebreus aqui? Isso é que é interessante. Eu disse aos irmãos na primeira mensagem, que eu não lembro nem quando foi, desse capítulo 11 de Hebreus, eu disse aos irmãos que quando o escritor aos Hebreus ele escreveu a carta, ele tinha um objetivo: alertar os cristãos hebreus que estavam querendo apostatar da fé. Como assim, irmão Marcos? Sim, os cristãos hebreus, eles estavam querendo apostatar da fé e voltar para as práticas do judaísmo, as quais Jesus já havia cumprido todas as exigências da lei. Não era mais necessário um salvo pela graça voltar aos rudimentos antigos da lei, porque tudo que a lei prefigurava apontava para Cristo. Mas os irmãos, encantados com a beleza judaica, encantados com a cultura judaica, eles começaram a querer voltar para o judaísmo antigo. Eles estavam querendo se judaizar. Aliás, nota de rodapé: tem um bocado de igreja por aí querendo se judaizar. Tem igreja por aí praticando Páscoa. Igreja não celebra Páscoa, irmão. Igreja cultua no culto de Santa Ceia. A Páscoa foi substituída pela ceia. A Páscoa é para os judeus, a ceia é para a igreja. Cristo é a nossa Páscoa. Tem igrejas se judaizando hoje, irmãos, cometendo o mesmo erro dos cristãos hebreus, querendo apostatar da fé e voltar para os rudimentos antigos da lei. Tem igreja por aí querendo guardar o sábado. Tem igreja por aí onde os pastores pegam com quipar na cabeça. Tem igreja por aí onde eles vestem um manto judaico. Nós não precisamos de nada disso, irmãos. Tudo isso
apontava para Cristo. Em Cristo, todas as exigências da lei foram cumpridas. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, igreja do Deus vivo. Muito bonita a cultura judaica. A salvação vem dos judeus, a palavra foi dada aos judeus. É muito bonito, nós não desprezamos a cultura judaica. Mas quando um judeu se converte, ele não vem para a igreja para ser um judeu na igreja. Não. Quando um judeu se converte, ele sai do judaísmo e vem ser igreja. Esse é o sentido. É por isso que não precisa mais esse negócio de estar judaizando, irmão. Que pá na cabeça, tocar chofar, tem igreja aí até com Arca da Aliança, não tem? Templo de Salomão, irmão, maior heresia do mundo. Isso não existe, irmãos. Nós não temos que voltar ao judaísmo. Era esse o problema dos cristãos hebreus. Era a apostasia, era eles querendo voltar. Veja como o escritor bíblico ele é inteligentíssimo, claro que pela capacitação do Espírito. Ele fala de Abraão peregrinando pela fé em direção a uma cidade celestial, para dizer para aqueles cristãos hebreus: ei, vocês estão querendo voltar atrás, mas olhem o exemplo de Abraão. Ele foi um peregrino da fé, ele não voltou atrás, ele não quis voltar para o que ele estava antes, ele peregrinou rumo a um futuro melhor. O que o escritor aos Hebreus quer provocar com isso aqui é o seguinte: se você já está peregrinando no caminho da fé, não olhe mais para trás, seu alvo está lá na frente. Vejam, ele já alertou isso no capítulo 10. Vejam aí, nós já comentamos, é só para refrescar a memória. Capítulo 10 de Hebreus, versículo de número 37 a 39. Veja o alerta que ele dá. Ele diz: porque ainda dentro de um pouco tempo, eu gosto da versão que diz ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Veja a advertência. Deus está dizendo: dentro de um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá. Quem é aquele que há de vir virá? Jesus. Então, se aquele que há de vir virá e não tardará, como eu devo viver? O justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Pela fé na volta do Senhor Jesus Cristo. Eu peregrino na terra, olhando para o dia em que o meu Cristo voltará para me buscar desta terra e me levar para uma cidade permanente. A beleza de ser peregrino aqui na terra. Mas ele diz uma palavra de advertência: se o justo retroceder, eu não tenho prazer nele. Deus não tem prazer em quem volta atrás. É isso que o escritor aos Hebreus quer provocar aqui naqueles irmãos. Ei, se vocês voltarem para trás, Deus não tem prazer em vocês. Deus não se agrada em vocês, porque a palavra aqui para ter prazer é agradar-se. Olha que interessante. Nós lemos aqui em outras exposições, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é agradar a Deus? Dar prazer, alegrar. Se retroceder é porque não tem fé. E se não tiver fé, Deus não se agrada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí veja o versículo 39. Ele diz: nós, porém, e louvado seja Deus que você esteja nesse nós. Deus abençoe que você esteja no nós. Que você e eu estejamos incluídos aqui nesse nós. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. A pergunta é: como está a sua jornada como peregrino da fé? Você está avançando ou você está retrocedendo? Você está indo para frente ou você está indo para trás? Ou você paralisou? Se você está indo para frente, Deus se agrada em você. Se você paralisou nesta noite, Deus pode fazer você andar de novo. Mas se você voltou para trás, Deus não tem prazer em você. É o que o texto diz. Por isso jamais nós podemos voltar atrás, irmãos. Paulo dizia em Filipenses 3, uma coisa faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Paulo está dizendo, não quero saber o que está atrás, eu estou olhando para frente. O justo que peregrina pela fé nessa terra, irmãos, ele não olha para trás, ele olha para frente. Ele avança, ele sobe de nível, ele amadurece. A cada dia ele avança um pouco mais, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Veja, então, o que é um peregrino? Peregrino, irmãos, a palavra peregrino, ela vem do grego, e a palavra paróikos. O significado da palavra paróikos: um estrangeiro, um forasteiro, alguém que vive num lugar sem direito de cidadania. Um peregrino é alguém que vive numa terra temporariamente. Ele está na terra, mas a terra não é dele. Ele não é cidadão daquela terra. Ele é peregrino na terra. Ele não possui aquela terra, ele está ali como um forasteiro. A qualquer momento ele vai sair dali e voltar para a sua casa permanente. Isso é um peregrino. O peregrino, ele tem costumes diferentes. O peregrino, ele pensa diferente. O peregrino, ele tem um paladar diferente. O peregrino se veste diferente e se comporta diferente. Você quer ver um exemplo? Nós aqui somos Brasil. Se chegasse alguém aqui forasteiro da África do Sul, nós notaríamos de cara. Eu estou falando do africano raiz. Ele chegaria aqui com umas roupas muito coloridas, não é assim? Muito bonitas, aquela cultura lá. Eles teriam outro tipo de paladar, eles teriam outro tipo de comportamento, eles teriam outro tipo de linguagem. Rapidamente nós identificaríamos que aquela pessoa que entrou entre nós era um forasteiro, era um estrangeiro, não era alguém daqui dessa pátria, era de outra terra. Quando o texto diz aí, vejam comigo, eu preciso muito da sua atenção, Hebreus 11:9, pela fé Abraão peregrinou. Essa palavra peregrinou é um verbo, é a palavra paroquesen. E paroquesen significa que ele estava ali naquela terra como um peregrino, como um forasteiro. Ele não era dali, a sua cidadania era de outro lugar. Ele não estava naquela terra ali como morador oficial da terra, cidadão daquela terra. Não, irmãos, ele estava ali de passagem. E de passagem ele estava aguardando uma outra terra, aquela que era dele, a qual Deus lhe preparou. Veja o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja que coisa linda. Abraão está na terra de Canaã. Vamos já ver isso. Passeando pela terra de Canaã, que é a terra da promessa. Mas a promessa ainda não tinha se cumprido. Por quê? Porque a promessa era que Abraão seria um habitante da terra, um morador da terra, um cidadão da terra. Mas quando Abraão foi para Canaã, ele não foi como morador da terra. Ele não foi como cidadão da terra. Ele passou pela terra como peregrino. Então Abraão estava com os pés em Canaã terrena
e a mente na cidade celestial. Sabe o que isso significa? Abraão está nos ensinando um princípio aqui, irmãos. Nós estamos com os pés no Brasil e na cidade de Petrolina, mas a nossa cidade não é Petrolina. Nós não somos apenas cidadãos brasileiros, isso aí é terreno. Nós somos cidadãos do céu e a nossa cidade está no céu. É por isso que nós somos peregrinos aqui. Eu amo Petrolina, irmãos. Já disse aqui para os irmãos que se Petrolina me botasse embora, eu ficava na placa pedindo para voltar. Amo esse lugar, belo, lindo, perfeito. Mas eu sei que eu não sou daqui. E talvez os irmãos digam, você não é daqui mesmo não, você é de Ipubi. Também não. Nem sou daqui, nem sou de Ipubi. Eu sou um peregrino, eu sou um forasteiro. A minha cidade está no céu, é ela que eu estou aguardando. Assim deve viver o cristão nesta terra, com os pés na terra e a mente no céu. Você não é daqui, você é do céu. É por isso que a fala tem que ser diferente, as vestes têm que ser diferentes, o comportamento tem que ser diferente, as atitudes têm que ser diferentes. Por quê? Porque nós não somos guiados pela cultura da terra, nós somos guiados pela cultura do céu. E aqui está a constituição do reino que nós pertencemos, palavra de Deus. A gente não vive aqui, irmãos, seguindo as constituições que os homens mudam a toda hora. A gente vive aqui seguindo a constituição do céu. A palavra. Aí dizem, mas esse povo é diferente. É mesmo. Pensa diferente, pensa mesmo. Se comportam diferente, se comportam mesmo. Se vestem diferente, se vestem mesmo. Por quê? Porque nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós somos do céu, a nossa cultura é outra. Assim era Abraão, e assim devem ser os cristãos. Veja o que Pedro diz, primeira carta de Pedro. Veja como Pedro nos chama. 1 Pedro, capítulo 2. Veja como é interessante isso aqui, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Veja como a Bíblia nos chama. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Glória a Deus. A Bíblia está nos chamando de peregrinos e forasteiros. A semelhança de quem? Abraão. Nós somos os peregrinos da fé, irmãos. Nós estamos aqui neste mundo peregrinando pela fé. E assim como Abraão aguardava uma cidade que não era da terra, mas viria do céu para se estabelecer na terra, nós também estamos aguardando essa cidade que vai descer do céu, se estabelecer na terra, e nós moraremos nessa cidade, e o nosso único e majestoso rei será o Senhor Deus Todo-Poderoso. E não vai precisar de votação para ele ser eleito, porque o trono é dele, ele é o rei das nações. É isso que nós aguardamos. Mas veja, Pedro diz mais: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Você é peregrino e forasteiro, e eu também. A vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Sabe o que ele está dizendo? Se você é peregrino, você é forasteiro, se você é um peregrino da fé, se abstenha das paixões carnais. São paixões carnais, desejos da carne, desejos do pecado. As paixões carnais aqui é o que predomina nesta terra. As paixões carnais aqui é o que governa a mentalidade caída lá fora.
As paixões carnais aqui é justamente o que caracteriza esta sociedade imunda que está lá fora. Pedro está dizendo: como peregrinos e forasteiros, se afastem dessas coisas. Se afastem. Irmãos, o primeiro indicativo para você não fazer uma coisa que aparentemente parece errada é quando você ouvir uma frase dizendo assim: tem nada não, irmão, todo mundo faz, pode sair fora. Se você tem dúvida se aquilo ali é certo ou errado, você tem dúvida, e o mundo, a mídia está dizendo: faça, é bom, todo mundo faz. Se isso está acontecendo, é o primeiro sinal para você não fazer. Porque você não é o mundo, você é igreja. Somos diferentes, irmãos. Pensamos diferente. Veja, vos abstenham, se afastem. Aí ele diz que fazem guerra contra a alma. Esses desejos carnais, a natureza pecaminosa, ela milita, ela faz guerra contra o nosso espírito. E nós precisamos lutar contra isso, irmão. Nós não podemos baixar a guarda um só momento. Vida cristã, irmãos, não é sentar numa cadeira de balanço tomando água de coco. Vida cristã é arena de batalha. Todos os dias nós estamos batalhando contra a carne, o mundo, o pecado, o diabo, todos os dias. Aí ele diz, verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de quem? Verso 12, no meio de quem? Dos gentios. Quem são os gentios? Os pagãos, os que não conhecem a Deus. Veja o que ele diz, irmão: mantendo exemplar procedimento no meio dos gentios. Você não precisa parar de trabalhar com os ímpios, mas mantenha um padrão exemplar no seu trabalho. Você não precisa sair da escola, mas seja um exemplo de cristão na escola. Você não precisa evitar uma lanchonete, um restaurante, um shopping. Não, você pode ir para essas coisas. Um rio, pode ir. Mas quando você estiver lá, não se corrompa. Esteja lá como cidadão do céu, não da terra. Isso é manter o exemplar procedimento no meio dos gentios. E o texto diz: para que naquilo que falam contra vós, como se vocês fossem malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja que coisa linda. Para Pedro não existia aquela frase que foi inventada, que não é bíblica, mas para Pedro não existia a frase: não olhe para mim, olhe para Jesus. Isso não é bíblico não, viu, irmãos? Não é bíblico. Nós temos que olhar para Jesus. Mas o mundo vai olhar para mim e para você para encontrar Jesus. Porque Jesus se manifesta através da igreja. Pedro diz aqui, claramente: eles vão observar em vossas boas obras. O mundo vai nos observar. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 5. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Esse negócio de não olhe para mim, isso é desculpa de quem não quer mudar. Não olhe para mim não, que eu vou permanecer no meu erro. O cristão verdadeiro, ele diz assim: o autor e consumador da fé é Jesus. Mas se você olhar para mim, você vai ver um cristão que está tentando imitar Jesus todo dia. Você sabe por que o cristianismo está tão fraco hoje, irmãos? É porque o mundo olha para a igreja e não consegue ver Jesus. Tem um provérbio alemão que eu gosto muito. Um ateu disse para um cristão que o evangelizava: mostre-me a sua vida redimida, e eu serei inclinado a crer no seu Redentor. Esse é o princípio. Que eu digo lá: Jesus liberta, mas no mundo eu estou preso a todo tipo de pecado. Que Jesus é esse?
Jesus transforma, mas eu estou lá no mundo, não fui transformado em nada. Não, irmãos, o que eu falo aqui, eu tenho que viver na vida que eu levo lá fora, que é para que as pessoas vejam Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o princípio. Mas vamos lá. Se você percebeu, Pedro disse assim, que as pessoas falam mal de vós. Ou seja, o mundo não ama você. Porque tem crente que pensa que ama, né, irmão? Não, o mundo te odeia. O mundo me odeia. E o mundo, ele vai falar mal de nós. E se nós quisermos seguir a jornada de peregrinos da fé como Abraão, nós temos que ter em mente isso, irmãos. O mundo vai nos odiar. Vai falar mal de nós, mas veja o que Pedro diz, eles vão falar mal de vocês, mas é tudo mentira, porque depois eles vão ver as boas obras de vocês, e quando Jesus voltar, vocês serão recompensados. Sabe o que ele está dizendo? Continue sendo o cristão autêntico e verdadeiro que você é, deixa o mundo falar, quando Jesus voltar, tudo vai ser esclarecido. Eu acho bonito porque aqui, eu não sei se os irmãos sabem, mas quando Pedro diz que naquilo que falam mal de vós, nessa época aqui, os crentes eram acusados de cometer pelo menos 4 crimes. Os crentes daquela época eram acusados pelo mundo de cometer pelo menos 4 crimes. Quais eram eles? Primeiro, rebelião ao governo. Sim, eles eram julgados pelo mundo porque eles diziam que eles eram rebeldes ao governo. Por quê? Porque naquilo que o governo falava que tinha base bíblica, os cristãos diziam, assim seja. Mas quando o governo falava alguma coisa contra a Bíblia, os cristãos diziam, não, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe o que isso significa? Como cristãos nessa terra, a gente é submisso às autoridades, até quando a autoridade for submissa à palavra. Quando a autoridade jogar no lixo a palavra e decidir por conta própria, nós não nos submetemos a quem não se submete à palavra. Porque maior do que os governos humanos é o governo de Deus. É a palavra. Então eles eram acusados disso. Segunda coisa que eles eram acusados, ateísmo. Sabiam disso, irmão? Os cristãos naquela época eram acusados de ateísmo. Puxa, irmão, ateísmo? Mas eles não criam em Deus? Criam? Mas eles rejeitavam os deuses pagãos. Os cristãos não acreditavam em ídolos mudos. Os cristãos não acreditavam que o imperador era um rei e um Deus. Então o que é que acontecia? Eles eram colocados na posição de ateus, porque rejeitavam os deuses de Roma. E nós, como peregrinos e forasteiros, vamos continuar rejeitando todo tipo de Deus falso e vamos continuar crendo no Deus único e verdadeiro. 3. Eles eram acusados de canibalismo. Tudo mentira. Por que eles eram acusados de canibalismo? Porque nós dissemos no culto de Santa Ceia que quando nós nos reunimos aqui, nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo. Como eles não entendiam isso, eles diziam, são canibais. E por último, eles eram acusados de imorais, porque a expressão amar o próximo, na cabeça dos incrédulos de Roma, eles achavam que era trocar parceiros. Então os cristãos eram acusados desses 4 crimes, mas era tudo mentira. E sabe por que os cristãos não foram pegar em espadas e brigar com eles? Porque aquele que tem a sua mente tranquila para com Deus, não se preocupa com o que o mundo fala. É assim que a gente vive, irmãos. E é interessante porque aqui Pedro está dizendo que nós, como peregrinos da fé, à semelhança de Abraão, nós vamos sofrer falsas acusações, dores, perdas e a perseguição do mundo. Mas assim como Abraão, a gente tem uma esperança e a gente pode dizer no meio a todas as perseguições, um dia eu estarei na minha pátria, um dia
a cidade que eu tanto almejo e aguardo vai ser uma realidade. Um dia, como Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa cidade está no céu, donde virá o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia nós estaremos nessa cidade, e o nosso Rei soberano, Jesus Cristo, será o soberano Rei desta terra. Aí não haverá mais injustiça, aí não haverá mais acusações, e o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É assim que a gente vive. É por isso que o cristão que tem viva essa esperança, ele não desanima, ele não volta atrás, porque ele sabe que o que o espera é infinitamente maior e melhor do que aquilo que ele está deixando. Eu quero terminar, que a hora já foi embora, dizendo para os irmãos uma história muito linda do Basílio de Cesareia. Quem está vindo para a escola dominical sabe quem é Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia é um dos maiores nomes na defesa da doutrina da Trindade. Ele viveu ali em meados do século 3, 4, por ali. Certa vez, um imperador chamado Valente, veja o nome do homem, Valente, ele se tornou ariano. Mais uma vez, quem está vindo para a escola dominical sabe o que é ariano. Arianos são os seguidores de Ário, aqueles que praticam o arianismo, aqueles que não creem na doutrina da Trindade, são os testemunhas de Jeová antigos. Já expliquei isso na EBD, não vou voltar aqui. Então o imperador se tornou ariano e disse: você, Basílio de Cesareia, que prega sobre a Trindade, ou você muda suas crenças, ou eu vou matar você. E Basílio era irônico: se o senhor vai me matar, porque eu creio na verdade, pois pela verdade eu morrerei. E ele continuou pregando a verdade, que o nosso Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O prefeito da cidade, o senhor Modesto, foi até Basílio de Cesareia e disse assim: olhe, ou você para de ensinar sobre a Trindade, ou as coisas vão ficar ruins para você. E aí Basílio disse assim: vão ficar ruim para mim? Eu estou acostumado, pode fazer o que o senhor quiser, mas eu vou continuar pregando a verdade. E o prefeito ficou com raiva. Aí disse assim: você não conhece o meu poder? Você não conhece a minha autoridade? Você não sabe o que é que eu posso fazer com você? E aquele pastor Basílio de Cesareia disse assim: o que é que o senhor vai fazer? Ele disse: eu posso exilar você, eu posso confiscar os seus bens, eu posso torturar você e eu posso matar você. Qualquer um nessas horas dizia: meu Deus do céu, eu prego o arianismo. Qualquer um que não tem fé, qualquer um que não é peregrino da fé. Basílio disse assim: é só isso? Ele era muito irônico, irmãs. É só isso? E o prefeito disse: você acha pouco? Ele disse: deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor me torturar, vai doer, mas eu aguento, porque o meu Cristo sofreu muito mais por mim. Se o senhor confiscar meus bens, não é muita coisa, eu só tenho alguns livros e essa roupa velha que eu estou vestido, então não vou perder muita coisa. Se o senhor me exilar, me mandar para outra terra, aonde eu chegar, eu sou hóspede do meu Deus, porque eu sou peregrino na terra. E se o senhor me matar, o senhor vai estar fazendo um favor grande para mim, porque eu irei mais rápido para a presença do meu Deus. Irmãos, nenhuma força humana pode deter um peregrino da fé que aguarda a cidade preparada por Deus, a Nova Jerusalém. Nada pode nos deter. Quem tem fé é indestrutível. Só para vocês ficarem curiosos, isso aqui foi uma introdução. Na próxima vez que eu estiver aqui, nós vamos dividir o texto lido em 3 partes. Os peregrinos da fé vivem confiando na promessa, versículos 9 a 10. Segundo, os peregrinos da fé morrem esperando a promessa, versículos 13 e 14. Eu vou mostrar para vocês aqui que quem tem promessa de Deus morre. A Bíblia diz isso, contrariando o que Marquinhos Gomes ensinou naquele hino errado. 3, os peregrinos da fé ressuscitarão
para obter a promessa, versos 15 a 16, sabe por quê? Porque nem a morte pode impedir a promessa de Deus de se cumprir. Amém? Pastor, vai encerrar.